Amigos queridos, mais um dia que se inicia, repleto de oportunidades benditas. Neste alvorecer de um novo dia em nossas vidas, sentimos as vibrações suaves a nos convidarem ao recolhimento íntimo. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para sentir-lhe a presença em nossas vidas e juntos mergulharmos neste manancial de amor e sabedoria que o seu Evangelho trouxe para a humanidade da Terra, para que juntos possamos refletir sobre nós mesmos, desvendando os caminhos que nos conduzem ao progresso moral. Que sejamos bons e sóbrios, de hábitos espirituais bem estabelecidos, numa rotina de dedicação incondicional aos que chegam, aos que saem, aos que transitam pela nossa existência na Terra, a todos aqueles que o nosso coração alcançar, a todos aqueles, Senhor, que pedimos em súplica que sejam socorridos em seu nome, Senhor. E nesta confiança de que és conosco e que esta pleiade de espíritos amorosos e benevolentes estão zelosos por todos nós, a humanidade da Terra, para que haja um aproveitamento real deste momento, confiantes e serenos, Senhor, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Façam de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças é um estado ditoso prometido por Jesus para aqueles espíritos que, tendo compreendido em profundidade que as causas dos males que nos ocorrem são por nossa iniciativa de escolhas enganosas e que arcar com a consequência delas nos tira do tormento íntimo, nos alivia das nossas aflições, esse pensamento que Jesus trouxe no Sermão da Montanha expressa a justiça de Deus. Bem-aventurados os aflitos, que trazem um sentimento de profundo entendimento, aceitação e resignação em relação às provas que carregam, e mais, sentem por essas provas gratidão a Deus por estarem sendo convidados a um ajuste com a lei divina. Isto é maravilhoso se nós percebermos e sentirmos assim. Então, esse item das causas atuais das aflições está nos mostrando assim que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência. Friamente é com isenção de ânimos, sem revolta, né? De uma forma limpa. Que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem
e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Quando nós já chegamos nesse patamar consciencial de entender que eu posso me arrepender do que fiz e que se tivesse feito de outra forma, eu não estaria nessas aflições atuais causadas por mim mesma, esse é um estado de consciência. E esse estado de consciência nos leva a refletir que, dentro da justiça divina, a qualquer momento mesmo, nesse instante, daqui a um minuto, daqui a um dia, a qualquer momento eu posso me ajustar e reparar aquilo que eu consciencialmente já entendi que foi uma má escolha, que foi ceder aos impulsos que eu trouxe do passado e faço disso uma invigilância. E nessa invigilância eu mergulho nesses conteúdos não resolvidos e repito, e repito, e repito a todo instante os meus pensamentos e as minhas ações, totalmente desconectadas com o objetivo da minha existência na Terra. Então, ainda na Justiça Divina, o livro de Emmanuel, nesse capítulo que fala viverás para sempre, trouxemos um trecho: persiste na reta consciência e faze o teu melhor. Todas as vezes que eu disser, olha, eu poderia ter feito diferente, não fiz. Se eu soubesse o que eu estou sabendo hoje, como seria para mim? Então, quando eu falo assim, se eu hoje soubesse disso, se eu ontem soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente. Então, vamos pensar assim: se hoje eu já sei como é para ser feito, eu começo hoje. Não importa em que fase da existência eu estiver, eu vou começar hoje. Porque alinhar a consciência, né, a retidão, né, consciência reta, é eu fazer, viver e sentir o que já conheço. Isso é a reta consciência. Então, se aquilo já calou fundo em mim, se aquilo me despertou, eu preciso ter uma vontade bem estabelecida para viver aquilo que eu já sei. Isso é a reta consciência. Aquilo que eu ainda não sei corre por conta da minha ignorância. Mas aquilo que eu já sei e do que já me arrependi, eu já posso realizar agora. Porque é bem curioso nós vermos os nossos amigos espíritas protelando, adiando indefinidamente uma resolução interna, porque sabe que nas outras existências isso poderá vir de alguma forma. Então, isso é um estado, essa procrastinação do bem, né? É um estado de consciência primitivo, que tem receio de assumir responsabilidade. Porque toda vez que eu falo, se eu soubesse, eu não teria feito. Eu poderia ter feito diferente e não faço, eu ainda não tenho o suficiente arrependimento. Eu tenho apenas uma interrogação da remota possibilidade. E quando eu souber que aquilo que eu fiz eu já posso fazer diferente, eu já entro num estado de maior pacificação. Então, vamos ver como que os amigos espirituais, que já estão num patamar evolutivo bem maior que o nosso, como que eles nos amparam? Porque muitas vezes as pessoas estão caindo no desalento por não também perceberem em si os seus recursos valorosos, os seus sentimentos primorosos, as suas lutas íntimas, porque isso precisa ser visto. Quando nós falamos de esperança, de progressividade da esperança, nós temos que olhar para nós, como ontem falamos, com a luz da verdade, focado no nosso íntimo, para que a gente também veja os esforços, as lutas, as conquistas, os valores que já possuímos,
porque as nossas aflições ou provações são pautadas na possibilidade do Espírito e não naquilo que ele não trouxe de valor, porque isso seria injusto. O que é justo? Dentro dos recursos morais que eu trago, eu tenho provas compatíveis com a estrutura. Olha que os amigos espirituais podem nos auxiliar para que essa reta consciência nos leve a fazer o melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Às vezes é tão íntimo que os homens do mundo não verão, mas os amigos espirituais que nos ombreiam a existência, que lutam pelo nosso êxito reencarnatório, estão registrando. Porque estamos falando de justiça divina, que é a expressão máxima do Sermão da Montanha, e nessa, como a gente já viu no Código Penal da Vida Futura, essa contabilidade divina, qualquer traço de boa vontade é muito bem-vindo, como qualquer pensamento fugidio no mal também é contabilizado. Então, abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias, encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Mas é importante, quando nós estamos alinhados com a nossa consciência, buscando fazer aquilo que nós já sabemos que é para ser feito, nós vamos sentir a presença desses espíritos nos amparando. Mas quando nós estamos muito desajustados, a nossa sintonia cai sobremaneira. E aí, mesmo que o amparo esteja ostensivo, a gente não registra. Não entende, não percebe, fica ainda nas queixas, né, no azedume, na insatisfação. Então, eles sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros. Porque aquilo que nós fazemos para o outro, na verdade, estamos fazendo para nós mesmos. Seja o bem, seja o mal. Mas nós podemos tropeçar. Se tropeças, estendem-te os braços. Precisamos sentir isso, que nas nossas invigilâncias e vacilações, eles nos seguram, nos estendem os braços amigos. E se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes, quando termines a tarefa, para te abraçarem afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. E nós precisamos mergulhar neste ambiente de amparo, de esperança, de bem-estar. Nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos chorar, né? Nós vamos nos debater nas nossas aflições, mas nós já temos lutas íntimas, bem estabelecidas. E esses amigos espirituais nos sustentam, nos erguem, nos estimulam a dar mais um passo. Se esmorecermos no caminho, oram conosco e nos erguem, nos fazem caminhar alguns passos a mais. Estabelece pensamentos, insuflam em nós pensamentos novos que nós não elaboraríamos sozinhos, trazem um pensamento renovado, que a gente, quando recebe intuitivamente, fala, nossa, mas que eu nunca tinha pensado assim, essa ideia me veio e agora eu posso renovar o meu caminho. Então, persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Porque as pessoas, muitas pessoas, estão muito vacilantes na sua fé, procurando explicações, procurando entendimento do momento existencial que o planeta passa, querendo respostas que sejam muito lógicas, lúcidas e felizes, né? A gente sente que há essa busca.
como há também aqueles dos nossos irmãos que se alienam por estarem tão frágeis que não suportariam entrar em contato com a verdade e nós vamos respeitá-los. Um dia, Jesus esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores, algozes gratuitos, beneficiários ingratos, adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam a maioria na multidão desvairada. Todos os momentos de Jesus na terra, até aqueles que ele nada disse, nada fez, apenas esteve, é para nós um manancial de lição. Porque se Jesus é o nosso modelo e guia, nós nunca podemos dizer assim, mas ele é Jesus. Nós não podemos dizer, se ele é o nosso modelo e guia, o que ele trouxe para viver na Terra é possível para todos nós. É possível para todos nós. Então, que a gente lembre desse momento, né, que aparentemente ele estava sozinho, mas ele estava com Deus e Deus com ele. E que nós, nos momentos difíceis, sofridos, às vezes estamos com enfermos em casa, às vezes pessoas queridas estão partindo para o mundo espiritual, esse momento delicado da humanidade que nos fragiliza, o que é absolutamente natural, que nós tenhamos essa confiança, né? De que esses amigos espirituais vieram para nos socorrer, vieram para ombrear conosco, vieram para estender braços fraternos, vieram para aquecer os nossos corações no frio do desespero, vieram para trazer ideias nobres, fomentar que façamos o bem, que a consciência esteja alinhada com o que nós já sabemos, para que a nossa vibração fique num patamar acima dessa nuvem densa que arrasta multidões. E que só o trabalho do bem constante nos faz sintonizados acima desta crise que a humanidade necessariamente precisa passar. Vamos refletir. Quando nós lemos no Evangelho que todos aqueles que são atingidos no coração, olha a palavra, né? Atingidos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os atinge, e verão, se o mais frequentemente não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, é mesmo muito comum nós falarmos para nós mesmos e ouvir aqueles que nos cercam dizer assim, se eu soubesse ontem o que eu sei hoje, eu não teria feito. É muito comum nós ouvirmos isso. Mas não em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos, porque o Evangelho só serve para nós e para ninguém mais. A aplicabilidade é em nós, né? Quando nós fazemos essa pergunta, cabe uma outra. O que eu sei hoje, eu não sabia ontem. Por quê? Sempre a gente tem que investigar, sempre a gente tem que se perguntar, sempre nós temos que olhar para nós mesmos. Então, o que eu estava fazendo ontem, que eu não adquiri o conhecimento que eu adquiri agora?
às vezes, eu vou responder, não, eu estava com tantos afazeres, envolvido com tantas questões sérias, seríssimas, que realmente não havia nenhuma possibilidade de eu me dedicar à aquisição de um conhecimento, à aquisição de algo que pudesse me socorrer espiritualmente mais prontamente. E aí a nossa consciência está tranquila, porque não houve desleixo, não houve falta de empenho, mas há momentos na nossa vida que as lutas são tão acerbas, são tão violentas, que mal a gente dá conta de fazer o básico do básico do básico. E está tudo certo. Mas, às vezes, nós vamos olhar para nós e pensar assim, não, eu não adquiri o que eu sei hoje porque eu andava distraída, porque eu andava na vivência plena e absoluta do materialismo, porque os meus interesses eram de outra natureza. E por mais que alguém tentasse me conduzir a um bom caminho, por mais que alguém buscasse a minha mão para me conduzir a um ambiente de religiosidade, de interação com coisas espirituais, eu me recusava. Então, ao fazer essa análise, o espírito se sente culpado. Obviamente, como a Célia colocou, nós devemos olhar para isso e dizer, bom, o que passou, passou e vamos seguir daqui para frente, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Porque ficarmos amargurados numa culpa improdutiva não vai nos levar a lugar nenhum. Mas as reflexões, elas são sempre muito importantes porque revelam um aspecto da nossa personalidade. Às vezes revela um comodismo que, ao observarmos, incrustados na nossa intimidade, precisamos fazer um trabalho para retirar isso. Caso contrário, a frase que nós estamos dizendo hoje vai se repetir daqui 10 anos. Porque no momento da dificuldade, eu posso buscar alguma coisa para me auxiliar. Mas resolvido aquela temática momentânea, eu volto a me encontrar no ponto acomodado, no ponto de não busca, porque o desafio, aparentemente ou momentaneamente, passou. Daí a importância, né, de nós refletirmos profundamente na consciência, que é um código das leis divinas, que está dentro de cada um de nós, que pode ou não ser lido e que pode ficar, como nós falamos ontem, apenas na leitura. Nós podemos conhecer os códigos, a lei divina, mas eles não fazerem parte de nós. Então, dentro desse raciocínio, quando nós fazemos essa pergunta, nós precisamos ir além, dentro de nós. Então, eu trouxe um texto para comentar, uma frase apenas agora, de um texto intitulado Também por Nós, do livro Encontro Marcado. A lição, ela envolve o tema autoexame, porque a doutrina espírita, ela é um manancial de
conteúdos para que todo o tempo todo, nós possamos escanear nós mesmos. E esse scanner, vamos dizer assim, essa forma de vasculhar a nossa intimidade, precisa ser com o instrumento do Evangelho. E aí ele diz assim: é sempre muito fácil encastelar-nos na mágoa. Vamos ver primeiro essa frase. Castelo, encastelar. Lembra castelo. Vamos imaginar no passado, não que hoje não exista, mas é em número muito menor e numa condição diferente, mas vamos imaginar no passado alguém dentro de um castelo. O que pensa esse espírito quando ele está dentro de um castelo, sendo ele o proprietário? Que ele está protegido de tudo. E que ele tem uma grande autonomia. E que quem decide tudo ali é ele. Então, mas nunca, jamais, em tempo algum, sobre nenhuma circunstância, foi bom para ninguém estar num castelo. Porque se fosse uma coisa boa, nós ainda teríamos todos os dias, o tempo todo o tempo, castelos por aí, com reis e rainhas e súditos. Isso é uma coisa primitiva, que não existe mais e que cada vez vai existir menos, porque isso não foi um bem para a humanidade. Foi provavelmente necessário por um momento evolutivo, mas isso não é um bem. E aí ele traz esse contexto de castelo para a mágoa. Ele diz assim: é sempre muito fácil encastelar-nos na mágoa contra aqueles que interpretamos como sendo nossos ofensores. Porque os melindres pessoais dispõem de capas multiformes para cobertar-nos o egoísmo com supostas razões. Olha a importância dessa frase. Todas as vezes que nós nos melindramos com alguma coisa que alguém fez, ou falou, ou agiu, ou deixou de agir, todas as vezes que nós nos melindramos, nós corremos para esse castelo, cujo nome é mágoa estruturada no egoísmo. Porque o que é isso? Quantas vezes Jesus foi ofendido, maltratado, desconsiderado, não compreendido? Quantas más palavras foram ditas para atingi-lo? E da parte dele o perdão era imediato, porque ele sabia que qualquer pessoa que seja capaz de ofender alguém, de prejudicar alguém, qualquer pessoa que seja capaz de um desatino contra alguém, com ações ou inações, é um espírito profundamente enfermo, que necessita do medicamento que já temos em nossa alma, que precisa de nós. Mas para que a gente haja, nós temos que ter um valor que nem sempre possuímos.
que é o devotamento e o sacrifício. Então, nós nos devotarmos e nos debruçarmos sobre alguém que nos ofende, que nos ameaça, que nos critica, que age de maneira contrária àquilo que a gente acredita como sendo o melhor, é desafiador, mas revela que não possuímos ainda valores suficientes para não nos abalarmos com a enfermidade do outro. Porque a enfermidade é do outro. E ele é instrumento para que nós possamos desenvolver cada vez mais o equilíbrio em nós. Então, vamos refletir sobre isso. Amanhã nós continuamos esse texto, para irmos aprofundando e compreendendo cada vez mais profundamente o que isso significa em nossas vidas. Vamos fazer a prece. Divino amigo das nossas vidas, Jesus, irmão amado, nós nos encontramos aqui, desejosos de nos alimentar das verdades de vida eterna, que nesse momento tão importante das nossas vidas, possamos te buscar para sentir uma vez mais o seu amor, que cobre toda a terra, para que os filhos de Deus que aqui habitam possam permanecer amparados e cuidados pelo seu amor. Então, Jesus, nós te buscamos nesta hora para receber o passe espiritual. Junto desta equipe, coordenada pelo seu coração amoroso, que alcança-nos nesta hora, e infunde em nós as vibrações luminosas, capazes de restabelecer a nossa saúde física e espiritual. Que nesta hora abençoada, Senhor, a nossa água possa ser fluidificada e ao sorvê-la, possamos, Mestre, nos sentir mais saudáveis, fisicamente, para que esta saúde reflita no espírito que somos. Ampara, Jesus, nesta hora, nossos irmãos queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs. E permite, Senhor, que possamos, aonde quer que nos encontramos, estender as nossas mãos sobre eles, sobre os nossos entes queridos que amamos e sobre aqueles espíritos que não conhecemos, mas que somos capazes de vibrar por eles, doar do que temos de melhor, para que eles se restabeleçam. E confiantes no seu amor, Jesus, também rogamos pelo nosso país, por esta pátria amada, Senhor,
por esta nação que foi destinada por Ti a ser a pátria do Evangelho. Quando nós, brasileiros, assumirmos os nossos compromissos contigo, Jesus, e nos tornarmos cristãos, ativos no bem, que nós possamos, onde quer que nos encontremos, fazer o melhor, sermos justos, amorosos, dedicados às causas do bem e da verdade. Não fiquemos acanhados com interesses pessoais, mas alarguemos a nossa visão para que todos tenham os mesmos direitos que nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.